O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui em Valinhos, nos estúdios da século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham de tantos lugares através das redes da televisão e das redes sociais. A primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico é muito rica, porque esse livro é um dos últimos que foi escrito no Antigo Testamento, lá pelo ano 180, 200 antes de Cristo. Foi escrito inicialmente em aramaico, mas depois se perdeu e ficou a tradução grega. E se chama Eclesiástico, esse nome tomou na tradução latina porque era muito lido nas igrejas. E muito lido porque é rico assim, de ensinamentos muito práticos. O autor recolheu a rica tradição judaica e colocou assim em ordem. E tem coisas muito práticas, orientações muito realmente sábias. E aqui o autor diz que a Deus agradam especialmente 3 coisas: a lei, o culto e o sacrifício. A lei. A lei dada pelo Senhor a Moisés, no Monte Sinai, foi justamente uma orientação. Deus quis dizer: olha, eu quero que você se comporte assim para me agradar. Os mandamentos, portanto, não são assim para ser um peso, não são para ser algo assim que vai tirar a nossa liberdade, mas para nos orientar como viver bem e chegar aos objetivos da nossa vida. E Deus ainda resumiu a lei em 2 mandamentos, para simplificar: amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo. O culto. Deus é Deus. Ele merece e tem direito de ser cultuado, de ser louvado, de ser engrandecido, de ser reconhecido em sua santidade e grandeza. E o sacrifício? A gente lendo o Antigo Testamento, a gente vê como fazia parte da vida do povo judeu oferecer sacrifícios, especialmente no templo de Jerusalém. Bois, carneiros, ovelhas. Só que ficou muitas vezes um ritual muito vazio. Se esquecia de entregar a Deus aquilo que era o mais importante, o coração da pessoa. Então o que o autor quer dizer é o seguinte: sim, a Deus agradam o culto e o sacrifício, mas desde que a pessoa cumpre antes de tudo os mandamentos, a justiça, aquilo que Deus tem direito de receber. Porque havia o caso de muitos oferecerem o culto, fazerem grandes homenagens ao Senhor, mas não observavam a lei. E achavam: não, com isso Deus vai me perdoar, vai passar por cima das minhas falhas, né? Outros faziam ofertas até generosas,
Claro que muitas vezes mais para serem vistos do que para oferecer ao Senhor aquilo que traziam. Mas também não observavam a lei. Então, o que Deus quer dizer? Sim, lhe agradam o culto e o sacrifício, desde que a gente lhe ofereça o coração. Isso vale para nós. Nós somos chamados, então, em primeiro lugar, a colocar Deus em nossa vida, que não é fácil. Colocar Deus na vida de cada um é uma conquista diária. Porque a marca do pecado está em nós, a atração para o mal, a nossa fraqueza, os pecados do passado que deixaram também suas marcas em nós. Então, continuamente, temos que conquistar o nosso coração para Deus. Continuamente. Isso é um trabalho da vida toda. Depois, o culto. Como é importante nós sabermos que quando oferecemos a missa, oferecemos ao Senhor o sacrifício mais perfeito. Porque o que nós temos para oferecer a Deus? Quem somos nós? Pobres. Tudo aquilo que nós oferecemos tem a marca da nossa limitação e do nosso egoísmo. Mas Jesus não. Jesus, o seu Filho, lhe oferece a vida, faz a oferta de sua vida. Ele mesmo disse, e está lá no início da carta aos Hebreus: não quisesse sacrifícios nem oblações, mas eu me ofereci, eis-me aqui. Quer dizer, Jesus se oferece ao Pai. Mas Jesus é um irmão tão bondoso, ama tanto o Pai e ama tanto a nós, que nos une nesta oferta, porque Ele sabe que ao Pai agrada a oferta que Ele, Jesus, faz. Sabe que a nossa oferta é pobre, então nos acolhe. Quando vemos participar da missa, por isso a gente deve trazer a nossa vida. Às vezes, no passado, um outro dizia: olha, agora vocês estão aqui dentro da igreja para celebrar a missa, esqueçam tudo lá fora e se concentrem naquilo que vamos celebrar. Não, a gente deve trazer tudo. A doença na família, o desemprego, a preocupação, os pedidos que alguém nos fez: olha, reze por mim. Trazer tudo, colocar sobre o altar. Cristo toma isso, nos toma, e ao se oferecer ao Pai, Ele nos oferece. E ao Pai agrada então essa oferta, que é perfeita não por nós, mas porque Jesus se oferece por nós. E a oferta? A igreja hoje ensina e valoriza, especialmente aqui no Brasil, tem insistido no valor do dízimo, uma oferta dada ao coração. Quer dizer, Deus nos dá tudo, então eu dou para Ele uma parte daquilo que Ele mesmo me deu. E com isso eu estou ajudando a manter toda uma estrutura que necessita de auxílio. No Evangelho, o Pedro fez uma pergunta ao Senhor. Sim, deixamos tudo e te seguimos, então o que é que vamos receber? Interessante que Jesus não respondeu diretamente. Não, ele podia ter dito: olha, realmente, vocês foram muito generosos e deram tanta coisa, então agora eu vou lhes recompensar. Mas Jesus deixou claro que muito mais importante daquela oferta que eles fizeram Jesus disse: se fizeram isso por causa de mim e do Evangelho, ótimo. Não apenas fazer por fazer, por causa de Jesus, por causa do seu Evangelho. Aí sim, a oferta lhe é agradável. E Jesus não deixou de acrescentar um dado muito importante: segui-lo nem sempre será fácil. E ele nunca escondeu, nunca tentou dizer: não, é tudo, fique tranquilo, não, quem me segue não terá problema. Não, ao contrário, falou: haverá perseguições para quem o seguir. E deixa claro que a vida de um discípulo seu será difícil muitas vezes. Mas ele não diz isso para desanimar, mas para prevenir. Olha, se prepare. E a gente sabe que quem realmente se dispõe a seguir o Senhor, Ele não facilita a vida dos seus discípulos. Ele não, ao contrário, Ele é o primeiro a dizer: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é com a nossa cruz, e com pequena, grande, dolorosa ou não, que somos chamados a seguir o Senhor. Que Ele então aceite a nossa disposição
de conhecer cada vez melhor a lei que Ele nos dá, de colocá-la em prática, que Ele aceite o nosso culto, porque agora nos oferecemos a Ele por Cristo, com Cristo, em Cristo, e ao mesmo tempo aceite a oferta de nossa vida. É pobre, é limitada, mas é o que temos para lhe oferecer e aquilo que Ele quer. Assim seja. Amém.